Quero passar aqui a palavra agora para o nosso conselheiro federal, Dr. Marcos, por favor. Nos brinde aqui com a sua fala, suas reflexões e também as contribuições dos demais colegas logo mais. Boa tarde a todos e a todas, obviamente. Inicialmente gostaria de fazer as saudações, iniciais, de praxe, corriqueiras, mas imprescindíveis e importantes. Então, obviamente, gostaria de saudar a mesa, na pessoa de minha esposa, Bruna Paula Ribeiro da Costa, na pessoa do anfitrião, Frederico, por ser de Brasília, foi anfitrião da Comissão de Direito Bancário, e meu amigo Floresvaldo também, presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB Goiás. Tá? Saudar também o nosso presidente Beto Simonetti, o nosso co-presidente Felipe Sarmento, nossas secretárias sempre atuantes, Rose e Cristiane, nosso tesoureiro Délio Liz Silva, conhecido amistosamente por Delinho, eu também, sou Marcos Délio, também Delinho, o Delinho do Nordeste, vascaíno, e o Delinho Candango, de Brasília. O que manda está aqui, em Brasília, o que obedece está lá, que sou eu. Mas foi um dia de muito aprendizado, quando nós resolvemos vir de Natal a Brasília participar dessa conferência, nós nos deslocamos com o intuito de aprender, de desenvolver uma escutativa, e de levar essa escutativa e esses conhecimentos como um legado para a ambiência institucional, num ambiente de comissões de direito bancário, que nós temos 4 representantes aqui, e trazer a Agenda 2030 e seus respectivos eixos temáticos, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para o escopo comissional, para a gente sair da teoria e colocar o que foi dito aqui durante todo o dia. Ação, prática, e que nós não nos limitemos nesse marco temporal, nesse teto de 2030. Porque nós sabemos as dificuldades, as agruras internas, geopolíticas, momentâneas, contemporâneas, que nós estamos a vivenciar. E cada objetivo de desenvolvimento sustentável desse tem desafios enormes. Cada um aqui pode optar, pode escolher, é óbvio, com um recorte estratégico para esse diálogo, o seu ODS favorito. Eu gosto, por exemplo, do 16. Mas minha colega aqui me convenceu 2 aqui, que o 17, para o momento que nós estamos vivendo, ele é imprescindível. E nós encampamos o ODS 17 como um dos favoritos, graças a essa escuta ativa de hoje, aqui da doutora Ana Clara. Aqui eu aprendi também não só sobre a Agenda 2030, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, mas encontrei uma colega que viaja mais que eu e encontrei um que dorme menos que eu também. Então, eu estou me sentindo em casa e aí eu não vou ser prolixo, não vou alongar, não vou adentrar nas teorizações, nas práticas, até porque a gente pensa em levar isso para o ambiente comissional e pensa em estender isso para o ambiente do Conselho Federal enquanto instituição importante da OAB, linkado ao Colégio de Presidentes de seccionais, linkado à diretoria da OAB, nas pessoas dos seus 5 diretores e, principalmente, preciso mencionar o nosso chefe também, Rafael Warne, que é o coordenador geral das comissões e pode nos ajudar muito largamente a dar passos ou multiplicar passos no sentido de equalizarmos e implementarmos alguns desses ODS e suas subdivisões ainda até 2030, até 2030, até daqui a alguns anos. Eu tive que sair agora à tarde para participar de uma audiência pública, presidente, no CNJ. E essa audiência pública, ela tratava de caminhos para a cidadania. Tudo que a gente discutiu e aprendeu hoje aqui tem ligação, coligação, direta ou indireta, com caminhos para a cidadania. E lá havia um recorte. O ministro que estava aqui
era o proponente da audiência pública. Então, eu saudei e disse, eu escutei na OAB, agora vai ser sua vez de me escutar a voz da advocacia. E por quê? Eu fui participar também, ao mesmo tempo, praticamente, dessa audiência pública. Porque nós tínhamos lá dezenas de práticas voltadas à cidadania itinerante, levar à justiça e não levar ao judiciário, levar à justiça a quem está mais distante, ou a quem mais precisa. E eu, por ser interiorano, de Cajazeiras, Paraíba, radicado em Natal, Rio Grande do Norte, há muitos anos, isso me tocou. E aí eu disse, ODS é uma pauta que é comum, é intrínseca, e todos nós temos que ter coparticipação direta nos processos de implementação. É isso que a gente está se propondo aqui. Foi essa convocação que eu fiz a presidentes de comissão de direito bancário, que são stakeholders, que podem, devem e atuam diretamente na implementação de alguns desses ODS. E lá, algo me incomodou. E eu disse isso abertamente. Eu não estou vendo práticas, nem diálogo multi-institucional ou interinstitucional com a advocacia brasileira. Não tem ninguém aqui hoje para defender a prática e esse diálogo da advocacia brasileira. E aí, claro, né, eu tenho que defender nossos pares. Muitos estão aqui, outros em outros compromissos, mas o CNJ abriu as portas para práticas institucionalizadas no habitat do próprio judiciário. E quando a gente fala no ODS 16 em levarmos justiça a todos e todas, pessoas físicas e jurídicas, instituições e pessoas, seja quem quer que esteja no centro dos debates, claro que as pessoas sempre, ao fim e ao cabo, direto ou indiretamente, sempre vão ser as pessoas que compõem as instituições, mas não tinha o diálogo estabelecido nessa importante iniciativa com a advocacia. E eu percebi isso lá do Natal. E eu percebi quando veio o convite para o Brasil todo para participar dessa importantíssima conferência, desses importantíssimos debates, dessas importantíssimas interlocuções, aprendizados, encampação de ODS 17, eu tive que levar a essa audiência pública. Chegando lá, meu nome não estava escrito entre os que iam falar. E aí, mas eu me inscrevi. Quem está aqui da advocacia? Eu disse, não, aqui só tem juízes e desembargadores que vão falar hoje. Mas se você fizer questão, eu disse, vim para isso. Deixei meus confrades no Conselho Federal para isso. Para vir ser a voz da advocacia, do diálogo interinstitucional. E lá, na OAB, eu vou voltar para falar de ODS, que tem ligação direta com cidadania e com justiça itinerante. E aí eu levei 2, 3 práticas para dizer, deixa eu dizer aqui o que é que a gente pode fazer enquanto a advocacia brasileira, principalmente eu que atuo na ponta, lá no Norte e Nordeste, e aí a maioria das práticas vinham do norte do país, né, barcos indo até povos indígenas, comunidades ribeirinhas, né, verdadeiros fóruns em ônibus, com salas de audiência e tudo mais. E eu achei muito interessante, aplaudi e elogiei como deve ser feito um ambiente institucional, democrático, humanizado e que se dá as mãos. Mas repliquei porque a advocacia não estava presente. E aí eu disse o seguinte, olha, levar a justiça, em suma, levar a justiça às populações, às instituições que precisam, não significa levar o fórum, necessariamente, para essas instituições. A advocacia é essencial, e não sou eu que digo, é a Constituição, no seu 133, a justiça como um todo. E a advocacia é a profissão que tem a maior capilaridade dentre as profissões jurídicas do Brasil. Mais de 1.500 advogadas e advogados. Como é que a gente pode falar em itinerância se não tiver interlocução com a advocacia que está em todos os lugares?
Será que a gente não precisa debater sobre instituição mais eficaz com esse diálogo, que é o ODS 16? Ou em parcerias institucionais, que é o ODS 17? Eu tenho certeza que sim. Então, talvez saia, economicamente falando, menos oneroso ao Estado investir no diálogo com a advocacia e pensar em 2 eixos. O eixo jurisdicional, que não serve para tudo, e um eixo pré-processual, voltado à consensualidade, à advocacia negocial, à advocacia conciliatória, à advocacia resolutiva. Por quê? Nós não estamos, atualmente, falando em abrir mais portas, dar acesso amplo à justiça. A justiça, e inclusive a justiça itinerante, tem dado largos passos nesse sentido e levado à jurisdição a quem precisa. Mas a advocacia pode levar mais que a jurisdição. Ela pode levar à resolutividade dos problemas que afetam a nossa sociedade, independente de jurisdição. Então, a nossa proposição, o tempo era limitado, e aqui eu também não quero me estender, que eu tenho muitos exemplos, e gosto de conversar. A nossa proposição foi e o compromisso com o ministro, inclusive vai ser agora o compromisso com o outro conselheiro ministro, Ulisses Rabaneda, que a gente vai se encontrar agora por oportunidade da Conferência Nacional da Interiorização, apoiada pelo Conselho Federal em Cuiabá. O compromisso foi Fred, Floresvaldo, Bruna e todos os meus confrades aqui na mesa. Levarmos os debates que envolvem cidadania, itinerância, entrega de justiça, todos umbilicalmente ligados aos ODS. Todos. Se você pegar todas as comissões temáticas da OAB, você pode linkar um ODS, direto ou indiretamente. Eu digo sem sombra de dúvida, sem medo de errar. E os especialistas aqui, não me corrijam, por favor, se eu estiver errado. Todos. Nosso compromisso foi de levar esse debate, trazer, importar esse debate aqui para a nossa Casa da Cidadania, para a OAB. E daqui, com nossos relatórios, mas não só relatórios que ficam na mera teoria, ou na folha de papel, ou digitalizados, como quer que seja, hoje em dia. Nós saiamos com proposições, com propostas novas, inovadoras, dentro dessa ótica, não dessa bolha jurisdicional, mas dessa ótica mais ampliativa de debate multilateral, eclético, institucional, e que a advocacia brasileira tem que se fazer presente, e digo mais, para fechar, tem que protagonizar o debate, porque nós somos muitos, e nós somos o que levam a justiça à ponta. Muito obrigado, presidente. Eu acho que não tem que completar mais nada. Oh. Foi tão incisivo lá que ele foi o primeiro a falar. Então, eu nem sei mais o que é que eu falo. É verdade, é verdade. Para você ver a importância da advocacia. A importância. Não estava na lista, entrei na lista. Ia ser o último, eu disse, eu tenho um compromisso, eu tenho que voltar e prestigiar a primeira Conferência Nacional da Advocacia dos ODS. Eu tenho que ter tempo para isso. Se você fosse o primeiro, atenderia? Eu disse, só atende se for o primeiro. A advocacia tem que ser em primeiro lugar. E eu, na verdade, eu não sei nem o que eu falo depois da fala do Tomás. Eu acho que não tem nem que ter mais falas. Né? Tem que pegar a fala dele e colocar como fala de encerramento do evento inteiro. Tomás, tá todo mundo aqui, eu acho, em concordância com isso? Total, ué. Então, eu não posso dar outra fala depois dessa fala sua. Eu não posso, só posso, assim, colocar o compromisso, que foi um trabalho e que é um trabalho hercúleo, até para chegarmos aqui hoje. Quero falar aqui, cumprimentar toda a equipe da OAB. Cadê o João? João, quantos ofícios que foram disparados aqui? Centenas de ofícios para toda a advocacia? Eu acho que sim, todos os presidentes de seccionais foram oficializados,
formal, convidado, um convite também para que as seccionais pudessem reagir. É claro que não tem como fazer isso de forma totalmente ao mesmo tempo, apesar de que estamos aqui de fato para representar a advocacia com esse seu trabalho, de fato por todos os olhares, e as reuniões preparatórias que tiveram até chegar aqui, inclusive a reunião preparatória da Comissão Nacional da Mulher Advogada, né, foi a mulher com muito protagonismo no dia de hoje, representada inclusive pela conselheira federal Dione, e ela entregou uma carta da advocacia feminina, da advocacia da mulher, que é uma proposição. Exatamente. É uma carta robusta que foi aprovada numa reunião preparatória desse evento aqui hoje, da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Então, olha o simbolismo disso. Tudo isso só foi possível porque, em algum momento, alguém reagiu a ofícios que ficou ali, chegou na caixa de entrada, uma reagiu melhor do que a outra, com cada uma com o seu tempo. O que nós precisamos colocar se a sua curva de aprendizado é um mês, a sua de 1 ano, a sua de 10 anos, vamos olhar para isso. Cada um vai ter uma curva de aprendizado, né, para esse olhar. O importante todos foram convidados para refletir e estar no dia de hoje. E esse é o nosso papel institucionalmente, né, doutor Marco? E, de fato, puxando um pouquinho a sardinha com relação ao evento do CNJ, o protagonista desse evento estava aqui hoje. O conselheiro e o protagonista, então, de fato, trouxemos eles e o sistema de justiça também para dentro de casa. Essa é a grande questão, né? Mas o cerimonial dá para ser 11 horas, 10h30, 9 horas, 11h30, o horário que der, conselheiro. 11h40, 11h45, então a importância é, de fato, reagir para esse olhar da advocacia, e da advocacia, inclusive da mulher advogada, que é a maioria dentro do contexto dos advogados e advogadas, da advocacia nacional. Então, a maioria tem que ser a maioria. Então, de fato, cumprimentar aqui a doutora Dione, que esteve conosco também no painel pela manhã, que apresentou oficialmente a carta para a CNODES, a Comissão Nacional dos ODS da Presidência da República, e que tem um olhar muito dedicado também a tudo que foi construído até chegarmos aqui hoje, e construímos também o pós. Então, quero aqui cumprimentar mais uma vez o time da OAB, até para mapear todas as comissões, dividir por ODS, como foi feito, as comissões temáticas no âmbito do Conselho Federal da OAB e também nas comissões temáticas das seccionais. Então, eu acho que é um trabalho muito relevante, que é a assessoria de relações internacionais, inclusive, que eu quero cumprimentar na pessoa do João, que realizou, né? Muito obrigado por tudo isso e por me suportar também, viu, João? Ô, João, nós vamos exigir, depois desse evento, que nosso Sóstenes, nosso presidente, durma cada vez menos para essas implementações chegarem onde ele nem pensa que podem chegar. E aí, eu queria uma salva de palmas para você, presidente. Você, esse advogado combativo, esse presidente pujante, presença, que dorme pouco para que as coisas aconteçam. Então, você merece todos os aplausos de hoje. Você é o protagonista de hoje. Que é isso, não faço não. Obrigado, amigo. Uma honra, viu? Muito obrigado. Quero fazer um cumprimento aqui, todo especial também, para o doutor Rafael Ornes, né? Então, de fato, ele que está presidindo também todas as comissões e, assim, acompanhando cada passo, colocando coraçãozinhos e tudo, para, de fato, a gente conseguir... tenho que conseguir,
de forma a consolidar nos arranjos aqui. Então, de fato, eu acho que ele nunca, quem sabe, assim, todo o ecossistema da OAB, ele assim, bom, aqui tanto ofício aí, a OAB é desse tamanho aí, de fato. Tem que ser um ofício nominal mesmo, mas não adianta circular, não, tem que ser nominal, presidente. E aí, de fato, o trabalho foi encontrar os nomes, os e-mails, as coisas todas, porque esse é o papel, eu acho, que da transversalidade que o ODS nos traz e tudo. E assim, o nosso papel de prestar relatórios e prestar também a continência a quem tem que ser, e aí o papel também de toda a comunicação da OAB, que teve um papel importantíssimo, né, para comunicar isso de forma também regional, trazer esse olhar para a advocacia, que essa é uma semana muito emblemática para a OAB, justamente por conta da conferência que envolve todo o sistema da OAB. Eu acho que, de fato, é uma semana atípica por conta desse evento oficial da OAB, e é isso que eu quero colocar aqui. Eu quero cumprimentar aqui, até a pedido do cerimonial também, todos que estão nos acompanhando de forma remota, virtual, que deram uma ampla margem de audiência para o que nós trouxemos aqui para a OAB. Então, isso aqui tudo está registrado, está no canal do YouTube, também da OAB Nacional, para os que, de fato, puderam acompanhar em tempo real e para os que vão acompanhar a posteriori, e para todos sempre, que tudo isso aqui está registrado. E, de fato, esse painel de encerramento, doutor Marcos, acho que é seu, né? É isso aí. E aí, cumprimentar, de fato, teve alguma pergunta, talvez, o cerimonial pode me ajudar aqui com relação, eu acho que assim, passou totalmente do horário, que de fato essa é uma pauta muito transversal, mas eu acho que assim, o mais importante é criarmos esse funil de diálogo, esse fluxo de diálogo para, de fato, toda a advocacia entender que pode e deve ser protagonista dessa pauta, com o seu olhar, com a sua expertise temática, com o seu dia a dia e onde está trabalhando, né, sobretudo, nas questões municipais, estaduais, e não apenas no olhar nacional. Então, esse é o papel de toda, de fato, assim, da diretriz da OAB Nacional, e aí cumprimentando, de fato, o presidente Beto Simonetti, toda a diretoria, em nome dele, por esse espaço, por essa confiança e por estarmos aqui todos juntos abordando isso. Então, o cerimonial me deixa... Eu acho que o cerimonial foi o evento que menos trabalhou, foi esse, né? Então, eu acho que, de fato, para finalizar aqui, em nome pela institucionalidade, mais uma vez, eu acho que agora, em nome do Conselho Federal da OAB, doutor Marcos, eu acho que só uma palavra final para termos mais um... Deixa eu ver aqui a frase. Mas faz assim, a sua fala ser a fala de encerramento mesmo agora, por favor. Oi, pronto. Vai ser uma fala através da minha oratória, da minha boca, mas vai ser uma fala sua. E você, mais cedo, e eu o plagiei no CNJ antes disso, e vou plagiar novamente, e vou dedicar a sua fala através de mim. Você falou de Kofi Annan, que diz o quê? A sua célebre frase, ganha quem se importa. Nós, advogadas, advogados, principalmente os que pertencem ao sistema OAB, e colaboram, cooperam de forma proativa, participativa e voluntária, que se dedicam pensando nos nossos filhos e filhas, no bem maior da humanidade, de pautas como a Agenda 2030, 2050, até onde for, em prol da sustentabilidade, da cidadania, da esperança e de uma humanidade mais solidária e que viva, que consiga viver, não sobreviver, num estado de bem-estar mais frequente.
Esse tipo de debate aqui é importante para isso. O que nós aprendemos aqui, nós temos que fomentar. Não só plantar uma semente, várias sementes. Que essas sementes se transformem em árvores, essas árvores gerem frutos e nós degustemos esses frutos. Nós nos importamos, segundo Kofi Annan e nosso presidente Sóstenes, o sobrenome eu não vou lembrar, Marquezine. Então, obrigado, presidente Sóstenes, obrigado, meus confrades de mesa, obrigado, OAB, obrigado, diretoria, que nós continuemos de mãos dadas, simbolicamente, metaforicamente, de mãos dadas em prol desse melhor, desse presente melhor e de um futuro muito melhor ainda. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado aos que nos assistem e estiveram conosco remotamente e os que ainda hão de assistir. Um abraço. Como é? Declaro encerrada a sessão. João, obrigado, viu? Vamos fazer aqui.